Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar aqui o estudo do Direito Penal 2 no que tange a aplicação da pena, a forma de cumprimento da pena, os tipos de regimes de pena, né, as espécies de pena. E nós chegamos ao momento em que nós vamos trabalhar aqui o trabalho do preso durante a execução da pena, trazendo para você a lembrança, né, de que existem fases na pena, né? Você tem a fase da cominação, que é quando o legislador cria a norma. Você tem a fase da aplicação, que é aquela durante o processo, que vai desde a denúncia até sair a condenação da pessoa em definitivo em trânsito e julgado. E aí você tem essa fase aqui, que é a execução penal, que trabalha como essa pessoa vai cumprir essa pena que foi aplicada a ela. Já passou por todo o processo, chegou-se a uma conclusão de que essa pessoa foi condenada a X anos. Vai ser estabelecido o limite, o regime de cumprimento dessa pena, e a forma de cumprimento dessa pena, como nós acabamos estudando em situações anteriores. Veja bem, o preso condenado à pena privativa de liberdade, conforme o artigo 34, no seu parágrafo 1º, 2º e 3º, ele é obrigado a trabalhar. E se ele não trabalhar, tendo condições para fazer isso, é considerada uma falta grave. Acontece que, infelizmente, o nosso sistema prisional é falido e nem todos têm a oportunidade de trabalhar. Mas aqueles que trabalham acabam sendo beneficiados e nós veremos de que forma isso acontece. Tem exceção para as pessoas que são obrigadas a trabalhar. Por exemplo, o preso político ele não é obrigado e nem o preso provisório, até porque são duas situações de prisão excepcionais. O preso provisório, você não sabe ainda se ele será condenado, e o preso político é uma situação toda especial que eu aconselho você a ler depois em separado o que é um preso político e quais são as possibilidades que a pessoa seja considerada um preso político. Para as pessoas que foram condenadas por contravenção penal e a pena não transcende, não excede 15 dias, essas pessoas não são obrigadas a trabalhar também. Ao preso em que o trabalho é obrigatório, ele é também remunerado e tem garantias e benefícios na Previdência Social. Então, isso está previsto lá no artigo 39 do seu CP. Você vai ver que nós estamos trabalhando do artigo 32 em diante, provavelmente. Trata-se de um dever social e uma condição de dignidade que tem a finalidade educativa e produtiva, que é o caso do artigo 28 da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.410. Não confunda os artigos do Código Penal com os artigos da Lei de Execução Penal. Essa lei de execução penal, como o próprio nome dele diz, é a lei que diz como a pena na execução será cumprida, como que ela será executada. A jornada de trabalho não deve ser inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas, com descanso nos sábados, nos domingos e feriados. Nos sábados, não. Por quê, gente? O que acontece? Existem algumas jornadas de trabalho que são especiais dentro do presídio, que, por exemplo, nos dias de visitas, que geralmente são nesses dias de final de semana e tudo mais, enquanto alguns estão recebendo visitas, outros estão trabalhando. Alguns presos também trabalham com a limpeza do presídio, enquanto outros trabalham na cozinha, enquanto outros trabalham na lavanderia, e a depender das características desses serviços, dos horários desses serviços, pode ser que esses serviços sejam de 6 horas, como pode ser que esses serviços sejam de 8 horas. Em tratando-se do regime fechado, essa oportunidade de trabalhar dentro do estabelecimento, ela tem que ser de acordo com as aptidões e ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da sua pena, tá? Ninguém é obrigado a fazer algo que não sabe fazer. Mas, se essa pessoa declara que era um pedreiro e precisa se construir um muro dentro da penitenciária, e essa pessoa tem essa oportunidade e ela não dá uma motivação razoável para que isso não ocorra, essa pessoa poderá estar incorrendo em falta grave. Serão admissíveis o trabalho externo em serviços e obras públicas, né, em caráter excepcional para os presos que estão no regime fechado, exigindo que essa pessoa, para trabalhar no regime, no trabalho externo, ela tem que ter aptidão para fazer aquilo, ela tem que ter disciplina, tá faltando um S aqui nesse disciplina, e responsabilidade, que é uma autorização do diretor do presídio, além do cumprimento mínimo de 1/6 dessa pena. Então veja bem, não é qualquer pessoa que está no presídio, que está presa, que vai ter a possibilidade
nesse caráter excepcional, de fazer trabalhos externos. Ela precisa ter cumprido pelo menos um sexto dessa pena, ela precisa ter bom comportamento, né, ter aptidão para o serviço e tem que ser autorizada ainda pelo diretor do presídio para que essa pessoa consiga essa oportunidade do trabalho extramuros. Como nós sabemos, no Brasil não se admite o trabalho forçado. Uma coisa é trabalho obrigatório, outra coisa é trabalho forçado. Existe dentro da recuperação, da ressocialização, o que se chama de laboterapia, que é a forma de ressocializar ensinando uma profissão ou ocupando a mente, trazendo essa pessoa pelo trabalho a dignificar-se, né? A aprender também um novo ofício para que quando ela esteja aqui fora, ela consiga se ressocializar e consiga se subsistir, consiga se sustentar sua família, e isso, em tese, afastaria essa pessoa da atividade criminosa, uma vez que ela hoje é capaz de produzir uma renda com aquilo que ela aprendeu. O trabalho forçado já significaria exigir do preso que ele trabalhasse sob pena de castigos corporais ou fizesse trabalhos que são inadequados. Por exemplo, não é porque vai construir uma estrada, que precisa construir uma estrada, que essas pessoas trabalharão 20 horas por dia, que essas pessoas carregarão sacos de 200 quilos, que essas pessoas ficarão no sol sem equipamento de proteção, que essas pessoas ficarão sob condições desumanas de trabalho. Então, o trabalho forçado é diferente do trabalho forçoso. Por exemplo, se essas pessoas vão trabalhar para construir uma rodovia, é óbvio que elas vão carregar peso, vão carregar sacos de cimento, vão carregar carrinhos de mão de areia, carrinhos com pedras, etc. E tal. Isso aí é esforço. Até um ponto, isso é possível, isso é legal. A partir de um determinado ponto, isso pode ser um trabalho forçado, que seria equiparado até um trabalho escravo, por assim dizer, né? Que não obedece nenhum tipo de dignidade. Como é que funciona a remuneração desse preso? Bom, ele, quando ele trabalha, obviamente ele será remunerado. Ele não pode receber menos que um terço, menos que 3/4 do salário mínimo. Senão, lá pela Revolução Industrial, você pode ter uma ideia do que aconteceria. Nós teremos empresas contratando presos para fazer serviços de peão, de serviços braçais que não exigem muito conhecimento técnico, e escravizariam essas pessoas pagando o que quisessem. Então a legislação estabelece o mínimo que seja pago. E mesmo assim, esse valor ele não vai direto para o preso. Ele tem uma sequência, certo? Ele serve, num primeiro momento, para indenizar os danos causados pelo crime. Num segundo momento, vai para uma assistência para a família desse preso. Num terceiro momento, vai para as despesas pessoais desse preso, que seriam quais? Os produtos de higiene, roupa, né, alimentação para esse preso, além da alimentação do presídio. E tem uma cotazinha lá que eles podem receber ou até mesmo comprar alguns produtos. Isso não é muito bem regulamentado, mas isso aí, por uma questão de política, como é que eu posso dizer assim? Uma questão de política mesmo. Causaria uma revolta muito grande. Eles já não têm acesso a nada. Se você cortar a vendinha lá deles, eles vão ficar muito revoltados e comentarão, causarão problemas intramuros. Então, nós também temos o ressarcimento ao Estado com a manutenção do condenado por último. Se sobrar, passou dessa lista toda, se sobrar alguma coisa, ainda vai para o Estado para ajudar nessa manutenção do presidiário. Então percebam bem que se ainda assim, né, o parágrafo 2º traz para a gente aqui, se ainda assim, depois de passar por aquela lista toda, sobrar algum valor, esse valor será depositado numa caderneta de poupança, aonde o presidiário, o detento, ele, ao final da sua pena, receberá esse valor quando ele sair, até para ajudar ele na manutenção da sua nova vida, né, da sua retomada de vida. Perceba que o preso, ele recebe o salário mínimo, até 3/4 de um salário mínimo, no mínimo, né, ou mais, dependendo do serviço, e ele não recebe 13º, ele não recebe férias, não recebe hora extra, também não recolhe FGTS, tá? A propósito, isso é uma pergunta muito recorrente em questões de concurso, tá bom? Se o preso recebe algum tipo de verba. Já no regime semiaberto,
né? O camarada, para estar nele, se ele não estiver numa colônia agrícola, industrial ou um estabelecimento similar, que é onde se cumpre o regime semiaberto, que é o local onde já oferece emprego lá mesmo, emprego não, trabalho lá mesmo, ele tem a possibilidade de responder nos locais aonde ele não, o Estado não tem essa estrutura industrial ou agrícola. O que acontece? Nós temos três espécies, né? Nós temos o regime fechado, que é a penitenciária, o regime semiaberto, que é essa situação nossa aqui, e o regime aberto. Se o Estado não fornecer estrutura para esse regime semiaberto, que é o regime intermediário, ele não pode exigir do preso que ele cumpra no regime mais grave do que ele está. Ou seja, essa pessoa, se não tiver a estrutura de semiaberto, ela não pode ir para o fechado. Então, ela, teoricamente, ela vai estar no semiaberto como se no aberto ela estivesse. E nessas condições, ele não tendo o trabalho dentro do local onde ele cumpre a pena, ele é obrigado, para estar na outra situação que é menos grave, a situação do regime aberto, a ter trabalho. Porque isso é uma das condicionais para que ele tenha esse regime de cumprimento de pena. Você não pode confundir a autorização de saída, que ocorre para os presos que estão no regime fechado ou semiaberto, com autorização para cumprir em liberdade essa pena. Existem situações excepcionais em que o magistrado, o juiz da execução penal, tem autorização legal ou o preso tem direito de sair. E nós vamos ver isso aí. Para a pessoa ter uma autorização de saída, o juiz da execução penal vai ouvir o Ministério Público e a administração da penitenciária e vai exigir que essa pessoa tenha alguns requisitos cumpridos. Por exemplo, o bom comportamento ou o cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena e o cumprimento de 1/4 da pena se for reincidente. Ou seja, quando chega na situação do feriado, não são todos os presos que têm autorização de saída. Só vão ter autorização de saída aqueles que já têm muito a perder. Que se porventura ele cometer uma falta grave aqui nessa saída, ele vai perder bastante desse tempo aí que ele já cumpriu para outros tipos de benefícios, como por exemplo a progressão de regime, como nós já demos uma estudada nas aulas anteriores. Observação, né? Quando essa pessoa estiver no regime semiaberto e trabalhando, ou estiver no regime fechado e trabalhando, esse benefício, né, da autorização da saída dela, ele vai ser revogado automaticamente quando essa pessoa cometer um crime doloso, quando ela cometer algo que não seja crime, mas seja punido como falta grave. Esses tempos atrás apareceu na televisão aí e na internet as pessoas ridicularizando uma coisa que elas não sabem e estavam ridicularizando. Que se o preso for encontrado com celular, agora é crime. O que isso quer dizer? Quando o preso era encontrado com celular dentro da cela, isso era considerado só falta grave. Ou seja, a pena dele, que era de 3 anos, continuava sendo 3 anos, mas aquele tempo que contou para ele conseguir 1/6, conseguiu 2/5, conseguiu 3/5, que agora alterou tudo com o pacote anticrime, ele perde para esse benefício. Com essa alteração de que agora é crime, quando ele é encontrado lá na cadeia, lá dentro da cela dele, com o celular, ele tinha 3 anos de pena, ele vai responder por esse processo de ter o celular lá, e se ele for condenado a 6 meses, agora ele tem 3 anos e 6 meses de pena. Ok? Então é isso. As autorizações de saídas, elas se dão de duas formas. Elas podem ser permissão de saída ou saída temporária. A permissão de saída, ela pode se dar aos presos no regime fechado, semiaberto ou até mesmo aos presos provisórios, que eles receberão a permissão para sair devidamente escoltados quando houver o falecimento ou doença grávida do CAD, C-A-D-I, CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E também na necessidade de tratamento médico, desde que não haja esse tratamento médico dentro do presídio, que é o artigo 120 da LEP. Veja bem,
Se o diretor do presídio não autorizar essa saída por conta desses motivos, você pode fazer esse pedido também para o juiz da execução, tá? Nós tivemos um caso emblemático agora, pouco tempo atrás, em relação ao ex-presidente da República, o Lula, em que faleceu o irmão dele. E aí o pessoal dizia assim: ah, mas ele quer sair para fazer palanque. Ele nunca foi ver esse irmão dele. Ele não tinha contato com esse irmão dele. Gente, a lei diz que falecimento ou doença grave do irmão. A lei não diz do irmão próximo, do irmão legal, do irmão cheiroso, do irmão mais legal do mundo, nem nada disso. O juiz, então, negou com a seguinte justificativa: porque ele precisava ir devidamente escoltado, o custo e o perigo pela pessoa que ele é, daquele momento de liberar o ex-presidente, para ter acesso a esse tipo de situação, colocaria em risco outras pessoas e em risco também a segurança do estabelecimento penitenciário, porque existia naquele momento uma situação de que era golpe, não era golpe, a população estava revoltada, então poderia colocar em risco até mesmo a própria integridade dele, porque se ele colocado na rua, as pessoas que estavam com ódio, por assim dizer, dele, poderiam atingir a integridade física dele, da mesma forma como as pessoas que o apoiam poderiam tentar sequestrá-lo, tentar libertá-lo, etc. e tal. Então, para evitar esse tipo de coisa, essa é uma das negativas que foram, uma das justificativas que foram usadas para negar a concessão da permissão de saída dele para a situação do falecimento do irmão dele. Na questão do tratamento médico, algumas doenças médicas são tratadas intramuros, outras, por exemplo, questão de hemodiálise, que precisa de máquina, que precisa de um tratamento excepcional, essas pessoas não vão ser tratadas dentro do muro e o Estado também, por ser responsável pela vida delas e pela integridade delas, precisa autorizar que essas pessoas recebam o tratamento adequado para que não venham a óbito. Já a saída temporária, ela acontece para as pessoas que estão no regime semiaberto e elas vão acontecer sem a vigilância direta. Para que serve a saída temporária? Ora, se a pessoa já está no regime semiaberto, ou ela cumpriu uma parte da pena dela, ou o seu crime, ele não teve uma reprovação social tão grande que possibilitou essa pessoa ter um quanto de pena, né, para que ela cumprisse isso no fechado. Então essa pessoa, teoricamente, ela é menos perigosa do que as pessoas do regime fechado. E nesse sentido, como ela já tem essa liberdade de trabalhar de dia e voltar para dormir à noite, ou no caso do regime semiaberto, do jeito que é praticado nos locais onde não tem a penitenciária adequada para isso, a situação da escola agrícola ou da escola industrial, essas pessoas elas têm que muitas vezes trabalhar na rua e se recolher no presídio, ou até mesmo trabalhar na rua e se recolher em casa à noite. Essas pessoas que estão na situação normal, que estariam na escola agrícola ou na situação industrial, o que acontece? Essas pessoas têm a possibilidade de 2 ou 3 vezes ao ano visitarem sua família, saírem para ter frequência em curso supletivo ou profissionalizante, participar de atividade que concorra para o retorno ao convívio social, certo? E veja bem, o fato de essas pessoas não saírem com vigilância direta, com a escolta, não quer dizer que elas não possam sair mediante a monitoração eletrônica, a famosa tornozeleira. Veja qual é o intuito da saída temporária. O intuito da saída temporária é fazer com que essa pessoa que já está comprovadamente trabalhando e tendo um convívio social, está voltando, saindo do regime fechado da reclusão para uma semi-reclusão, para que ela tenha a capacidade de ressocialização, tendo contato com a família, tendo contato com o estudo, tendo contato com atividades que vão ajudar na recuperação do convívio, da paz para o convívio, para o retorno social. Vocês vão encontrar, né, autorização de saída, as formas e o regramento da autorização de saída, aqui no artigo 146, a linha B, C e D. Eu disse para os senhores que o preso pode trabalhar e o preso pode estudar. Diferente da remissão
lá do direito civil, a remissão lá do direito civil é uma remissão com 2 S's, que é uma remissão de perdão, de questão de dívida, de obrigações. A nossa remissão aqui é uma remissão com cedilha, que é um benefício que o juiz da execução vai conferir àquele condenado que cumpre a pena privativa de liberdade no regime fechado ou no semiaberto, abatendo assim parte da pena dessa pessoa na seguinte proporção, que seria a proporção lá do artigo 126 da Lei de Execução Penal. A cada 3 dias trabalhado, lembrando que tem aquela jornada de 6 horas e de 8 horas, essa pessoa recebe um abatimento de 1 dia na pena. E a cada 12 horas de estudo, essa pessoa também recebe um abatimento na pena. Como é que acaba sendo dividido isso? São 3 dias de trabalho de no máximo 8 horas e no mínimo 6 horas, e são 3 dias de estudo com 4 horas de estudo cada dia. Então, a cada 12 horas de estudo, essa pessoa pode remir um dia, e a cada 3 dias de trabalho, essa pessoa também pode remir um dia. É perfeitamente possível, né, que seja efetuado ao mesmo tempo. Essa pessoa pode trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Não tem problema nenhum. O que é considerado, né, estudo? Frequência escolar, seja para o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de qualificação profissional. Ok? Aqui tem uma situação bem legal, que é a situação dos artigos 126, parágrafos 5º da LEP, que traz um aumento de 1/3 na remissão nos casos em que a função do estudo ela levar essa pessoa a complementar a sua educação. Como assim? Se a pessoa é analfabeta e ela se alfabetizar, esse período que ela estudou, ele vai receber um bônus de 1/3. Por quê? Porque essa pessoa mudou de nível cultural. Essa é uma pessoa que provavelmente, quando ela sair da situação prisional, ela está bem melhor preparada do que ela estava quando ela entrou. Por quê? Imagina que essa pessoa formou na faculdade, imagina que essa pessoa formou no 2º grau, mas esse benefício só pode ser usado uma vez. É perfeitamente possível acumular as 2 remissões, como eu falei para vocês, a hora de estudo e a hora trabalhada, desde que se compatibilizem, né? Você vai poder trabalhar às 8 horas durante o dia e estudar às 4 horas durante a noite, como qualquer pessoa consegue fazer. Existem as situações em que uma coisa é o preso não ter condição de trabalhar, então ele não receberá o benefício pelo trabalho. Outra coisa é o preso que já estava trabalhando e por conta de um acidente, ou estava estudando e por conta de um acidente dentro do presídio, ele fique impossibilitado de fazer. Essa impossibilidade no decorrer do que ele estava fazendo, que é a impossibilidade de progredir, de prosseguir, ela é computada como se ele estivesse fazendo. Uma coisa é, por exemplo, precisamos de pessoas para carregar saco de cimento para construir as paredes do presídio. Essa pessoa foi lá, estava ajudando, numa dessas ele foi levantar um saco de cimento, deslocou o ombro, vai ficar aí 2 anos sem poder levantar peso. Perceba que essa pessoa não será prejudicada porque ela se machucou, ok? A não ser que ela tenha feito isso de forma dolosa, ela intencionalmente fez isso. Vai continuar contando para ela até acabar a obra, os mesmos dias que os outros estão trabalhando vai ser contado para ela. Outra coisa diferente nós precisamos de gente para carregar saco de cimento para levantar a parede. E o preso X não tem os 2 braços. O preso X não poderá fazer esse serviço. Ele poderá fazer outros tipos de serviço que não envolvam o trabalho braçal, por assim dizer. A remissão no semi e no aberto. Bom, na situação do regime semiaberto, a pessoa poderá, né, usufruir da educação. Agora, da situação de cumprimento de trabalho, ela não vai fazer benefício, porque olha só, lembra que para o semiaberto, se a pessoa não está naquela situação da indústria ou da prisão agrícola, ela está na situação em que ela dorme em casa e é obrigada a trabalhar durante o dia. Então, esse trabalho obrigatório é uma condição para ela estar num regime menos grave. Então, ela não pode ser beneficiada 2 vezes, estar no regime menos grave e ainda assim abater a sua pena. Diferentemente
do caso é, do estudo. O estudo não. O estudo, todas as vezes que a pessoa estiver estudando, ela poderá, dentro do cumprimento da pena, abater parte do seu período de execução da pena ou do seu período de prova, que nós vamos estudar mais adiante o que é o período de prova. Eu trouxe o artigo para vocês, né? Ó, 126 sexto, vai poder estudar para o trabalho, vai poder trabalhar, estudar e remir. O parágrafo 6º traz que o condenado que cumpre o regime semiaberto e aberto, que usufrui de liberdade, poderá remir a questão da educação. Foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, eu trouxe a letra da lei para ficar mais fácil para você. A revogação do tempo remido. Veja bem, suponhamos que você esteja cumprindo lá a sua pena para a progressão do regime. O que acontece? Se você cometer uma falta grave, você será penalizado em cima desse tempo remido. Só que você não vai ser responsabilizado pelo todo. Vamos supor que você estava lá e tem 30 dias para remissão. Vamos supor que você trabalhou 90 dias e por conta de trabalhar 90 dias você ganhou, entre aspas, 30 dias. No decorrer desses 30 dias, você cometeu uma falta grave, você brigou com outro preso lá. Você vai ter uma perda em cima disso. Qual que é a perda que você vai ter? No máximo, 1/3 do tempo que você tem para remir. Ou seja, desses 30 dias que você tem para remir, você vai perder no máximo 10 dias. Ok? Antigamente, podia perder tudo. Mas aí o pessoal achou que isso era desproporcional, né? Que dependendo da situação, a pessoa tinha 1.000 dias, 900 dias para remir, e aí ele ia lá e perdia tudo, né, por conta de um desentendimento, por conta de repente, um agente prisional que não ia com a cara dele. Essas coisas acontecem bastante, tá, gente? A gente confia no sistema, obviamente, mas em todos os lugares, infelizmente, existem pessoas boas e pessoas ruins. E você levar em conta que dentro do presídio, uma pessoa que está trabalhando, está estudando, está cumprindo sua pena, está fazendo tudo direitinho, ela seja uma pessoa ruim, você não entendeu nada a respeito do sistema. Tá? Essa pessoa, para ela ter acesso a benefícios, para ela ter acesso às situações que são favoráveis, ela tem que ter um comportamento e tem que cumprir bastantes requisitos, como nós estamos vendo em cada instituto desse aqui, essas situações. A falta grave, quando ela acontece em pena privativa de liberdade, são exemplos de falta grave: o crime doloso, a fuga, a rebelião, portar armas, aquele chuço, né? Fazer o chuço, provocar acidentes de trabalho, portar celulares, rádios e outros comunicadores. Na pena restritiva de direito, o que seria uma falta grave? Nós vamos falar sobre pena restritiva de direito mais à frente. Descumprir injustificadamente uma restrição imposta. Retardar injustificadamente o cumprimento de uma obrigação imposta. Por exemplo, uma pessoa que recebe uma pena privativa de liberdade, ela está impedida de ir a um determinado local. Vamos supor que ela brigou num Rotary Club, machucou um outro sócio e está proibida de frequentar o Rotary por 6 meses. Ok, mas um belo dia ela está passando de carro lá na frente do Rotary, obedecendo os 300, 500 metros de distância, e ela vê uma fumaça, está pegando fogo e vê uma criança lá longe, que essa criança vai morrer. Então essa pessoa vai e invade o Rotary e salva essa criança. Ela vai ser penalizada? Não. Isso é uma justificativa perfeita para você quebrar uma restrição imposta. Agora, diferentemente, se a pessoa, ao bel prazer, não quer obedecer o Poder Judiciário, diz que não vai dar nada, e simplesmente vai lá e continua frequentando o clube. Se o Poder Judiciário tomar conhecimento a respeito dessa situação, o juiz provavelmente imporá algum outro tipo de sanção a essa pessoa. E é isso que eu tenho para hoje para dar para vocês aqui a respeito do trabalho do preso, do estudo do preso. E aí a gente vai voltar para a semana que vem com uma outra aula. Espero que tenham gostado. Eu estou um pouco gripado, né? Meu nariz não está legal, mas a gente está fazendo o possível aí para que vocês não percam as aulas. Eu vou passar para vocês uma atividade que vai valer como se fosse a nossa prova parcial. Vocês vão fazer isso em dupla e eu estarei colocando lá na área do aluno. Até mais, pessoal.